Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Com alegria estamos chegando no programa Mais de Deus nessa noite de quinta-feira. Uma noite especial onde nós cremos na presença de Deus, trabalhando na tua vida, no teu coração, na tua família. Então fique conosco, o programa de hoje está sendo preparado com muito carinho para te abençoar. A gente já volta. É isso aí, estamos todas as terças e quintas com o programa Mais de Deus, trazendo uma palavra sempre dentro daquilo que nós temos trabalhado em nossos cultos na Igreja Encontros de Fé de Canoas. Aliás, você é convidado a estar participando conosco de uma de nossas reuniões, onde você vai ser acolhido, vai ser fortalecido por Deus e na palavra do Senhor, tá certo? Também, com respeito ao programa, te convidamos a estar curtindo, a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube e também compartilhando a nossa programação. O tema do programa de hoje é a instrução do Espírito. Nós vamos perceber que, por meio da comunhão com Deus e a comunhão com o seu Espírito, a intimidade com Deus, viver na presença de Deus, nos leva a conhecermos os propósitos, os desígnios de Deus e sermos capazes de termos entendimento da vontade de Deus e assim termos sabedoria que o Senhor pode nos dar para vencermos e para vivermos de uma forma mais abençoada neste mundo. Quero falar sobre isso junto com meu amigo hoje, mais uma vez, Pastor Adriano. Paz, bem-vindo, tudo bem? Paz, pastor, tudo certo. Alegria, estamos juntos novamente, né? Mais um programa. Mais um. É isso Vamos aí. lá. Que maravilha. Pastor Adriano, aos domingos nós temos falado neste mês de junho sobre presença de Deus. Domingo passado nós falamos que a presença de Deus na vida do cristão é por meio da comunhão com o Espírito Santo, né? Correto. Pedro, ele fala, depois da cura do paralítico ali da Porta Formosa, uma multidão se aproxima dele e ele diz: se arrependam dos seus pecados, a fim de que da presença de Deus venham tempos de refrigério, né? E nós vamos ver Paulo escrevendo: o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Então, a igreja, o cristão, tem comunhão com o Espírito Santo. E por meio da comunhão com o Espírito Santo, nós desfrutamos, então, da presença de Deus. E nessa presença de Deus, Pastor Adriano, nós podemos crescer na sabedoria que Deus nos dá. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10, 11 e 12. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que está nele? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então essa palavra é muito forte, e essa palavra diz que por meio do Espírito Deus nos revela até as profundezas de Deus. É interessante, né? Porque o Espírito de Deus, conhece as profundezas de Deus. Então, Adriano, como é bom, como é diferente quando um cristão que vive na presença de Deus e é cheio do Espírito e anda na sabedoria de Deus. Não nos seus impulsos, não nos seus achismos, né? Não nas suas conclusões humanas, naturais, mas vive na prudência, na instrução, na sabedoria de Deus, Adriano. É um privilégio e é uma bênção, é uma maneira pela qual nós podemos vencer tantas áreas da nossa vida em situações tão desafiadoras, não é verdade? Verdade, pastor, verdade, né? A instrução de Deus é fundamental na vida de todas as pessoas. Ontem mesmo, após o culto ali, estava aconselhando uma jovem, né, sobre uma decisão que ela deveria tomar. E a vida é assim, chegam situações, pastor, que nós não sabemos o que fazer, né? A gente não sabe como agir, o que decidir, situações que ao longo do dia a dia, ao longo da vida, com a família, trabalho, enfim, são tantas as questões. E se Deus não estiver nos dando a instrução, se a sabedoria que precisamos não vier de Deus, nós vamos estar perdidos em muitas questões. E quando nós não sabemos como agir e agimos da forma errada,
as consequências aparecem, pastor. Né? A gente ministra todos os dias pessoas, né, que estão hoje sofrendo consequências de atitudes e decisões equivocadas. Exatamente. Atitudes e decisões sem Deus, sem o Espírito, sem a palavra, sem a voz de Deus. Isso é muito perigoso, né? Exatamente, atitudes precipitadas. Demais. Né? Em Provérbios diz que a pessoa simples no conhecimento, a pessoa falta de entendimento, ela avança. O prudente, ele percebe o mal e se desvia, mas essa pessoa com falta de conhecimento, ela avança e sofre a pena e sofre o dano. Queridos, como o mundo carece, e eu vou mais longe, Adriano, a igreja carece de pessoas que vivam na sabedoria de Deus. Como é bom você conversar com uma pessoa que é sábia. Como é bom você passar um tempo ouvindo uma pessoa cheia do Espírito, que conhece a palavra e que fala de acordo com a verdade de Deus, na sabedoria de Deus. Como é bom você tomar conselho com uma pessoa sábia. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos existe a sabedoria. Exatamente. A Bíblia diz que é melhor um sábio do que muitos poderosos de guerra, dizem Provérbios, né? Diz que se o ferro do machado está embotado, é necessário redobrar a força, mas a sabedoria resolve com êxito. Em João, quando Jesus fala sobre o Consolador, Adriano, ele diz que o Consolador, que ele também chamava de Espírito da Verdade, nos guiaria a toda a verdade. Então, realmente, não tem como, eu te pergunto, tem como uma pessoa tocar na sabedoria de Deus, receber essa instrução, essa sabedoria, sem ter comunhão com a presença de Deus, ser cheio do Espírito? É impossível. Não tem como. Não tem como. É impossível, né, ser cheio da sabedoria de Deus, né, sem ter aquele que é a sabedoria, né, aquele que vai nos guiar. Efésios 4,15 diz algo interessante, o pastor diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, é só nele que nós vamos crescer e seguir a verdade. Né? Quando seguimos a verdade de Deus, quando de verdade seguimos o Senhor, a sabedoria vem junto, né, pastor? É uma coisa que não pode andar separada da outra. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos ouvindo a Deus através da sua palavra, através de pessoas, né, que Deus capacita, que Deus envia, coloca em nossas vidas para nos aconselhar, para nos ajudar. Então, quando nós estamos na presença de Deus, Deus sempre fala conosco, Deus sempre nos guia, Deus sempre nos enche com a sua sabedoria. E é interessante que ali em Efésios 4,13, um pouquinho antes, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós não estivermos, pastor, mergulhados na presença de Deus, ouvindo a Deus, fatalmente vamos ser induzidos ao erro. Nosso próprio coração, né, nos leva muitas vezes a errar, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas opiniões humanas, naturais. Então, se de verdade nós estivermos mergulhados em Deus e na sua voz, na sua orientação, vamos errar. Exatamente. Até porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Demais. O coração é enganoso. Em Provérbios diz que o coração humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, dos lábios do Senhor. Agora, tu tocou numa coisa que é interessante. Ouvir a voz de Deus. Como é importante nós, por meio desta comunhão com Deus, desse viver na presença de Deus, eu quero destacar, eu quero enfatizar isso. Eu quero enfatizar que tudo isso nós vamos encontrar vivendo na presença de Deus, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, né? E vamos ouvir a voz. Quando Jesus fala que o Espírito Santo vai guiar a toda a verdade, diz também, ele falará daquilo que ele recebeu. Ele falará. Então, o Espírito Santo fala. E é no falar de Deus, e é no ouvir da voz de Deus, e é em
ter ouvidos para ouvir, que nós vamos viver na sabedoria de Deus. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que se acham sábias e são sábias aos seus próprios olhos. Mas a sabedoria humana, ela é extremamente falha e limitada. Nós podemos estudar, ter conhecimento de muitas coisas, e isso é importante e tem seu valor. Mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do Espírito. A Bíblia fala de Salomão, que pediu a Deus sabedoria, e Deus se alegrou com isso. Ele entendeu que a sabedoria era mais importante do que os tesouros, do que as glórias deste mundo. Você vai a Tiago, capítulo 1, e diz em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, que Deus dá sem impedimentos. Então, realmente existe uma infinidade, pastor Adriano, de recursos, de benefícios, de privilégios que o Senhor colocou à disposição da igreja, que muitas vezes não estamos lançando mão disso, não estamos usufruindo, não estamos nos utilizando desses benefícios, dessas ferramentas, para que possamos vencer, para que possamos derrotar as trevas, sermos mais que vencedores, vencer na família, vencer na vida profissional, no casamento, servirmos a Deus, dando frutos na obra. Não estamos muitas vezes usando essas ferramentas. Por quê? Porque tem nos faltado a sabedoria que vem do alto. Tem nos faltado a sabedoria que vem da comunhão com Deus. A sabedoria que vem daquele que se humilha, que se prostra, que se rende. E, como diz o Salmo 131, que faz calar a sua alma. O Salmo 131 é lindo, diz, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quando você cala a tua alma em Deus, quando você se lança aos braços de Deus, na presença de Deus, e vive essa comunhão com o Espírito, então Deus te enche do Espírito e você recebe essa sabedoria de Deus, que vai ser tão importante, tão útil, que vai te ajudar a acertar, como já falaste agora há pouco, Adriano, as pessoas vêm errando, as pessoas vêm atropelando as coisas, as pessoas vêm errando com Deus, errando com os demais, por falta de sabedoria. Então, queridos, vamos estarmos abertos para aprendermos de Deus. Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vamos ser sábios e vamos ter muitas vitórias. Verdade, verdade. O senhor citou algo muito importante, né? A questão é, se Deus tem sabedoria para nos dar, pastor, e se Ele diz o seguinte, se me pedir, eu vou dar, liberadamente, né? Abundantemente. Por que ainda muitas pessoas vivem sem a sabedoria de Deus? É importante entender que... Por que não pedem? A humildade de entender que nós não sabemos muitas coisas. Isso aí. Que sem Deus nós vamos até ali. E com Deus nós podemos ir mais adiante. Nós vamos aonde Ele quiser, né, que estejamos. Então é importante entendermos que sem Deus, sem a presença de Deus, não há sabedoria. Aquele conhecimento, né, o pastor citou agora, né, um conhecimento às vezes humano, natural, é importante, né? Temos conhecimento. É válido, tem seu valor. É válido, tem um valor e um valor importante. Sim. Agora, o que vem de Deus, pastor, é fundamental. É muito mais. É muito maior. Mais. Te leva a experimentar de bênçãos que você não vai conseguir de outra forma. Então a sabedoria de Deus, ela vem através de Deus e é dele. Mas nós precisamos ter um coração aberto, sermos humildes para entendermos que de verdade, nós precisamos de Deus, porque sem Ele não somos nada e não podemos nada. É isso aí, nós queremos orar. E no próximo domingo nós vamos estar ministrando nossas reuniões na sede da Igreja Encontros de Fé de Canoas, pela manhã e à noite, sobre a presença de Deus, a presença do Espírito e sobre o crescimento em sabedoria. Vamos ver textos ricos da Palavra de Deus que nos mostram como a presença de Deus na vida de uma pessoa torna ela realmente sábia num nível incomparável neste mundo em que vivemos. Vamos orar agora e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este programa, por cada pessoa que nos assiste e nos acessa. Nós oramos, pedimos que o Senhor fortaleça e mova o coração de cada um a buscar mais a Tua presença, mais essa comunhão com o Teu Espírito e crescer em sabedoria. A sabedoria divina, não a terrena, mas a celestial. Sabedoria que toca no conhecimento infinito de Deus, nas profundezas de Deus. E nós pedimos, Senhor, por meio dessa sabedoria,
possamos colher muitos frutos em todas as áreas. Nós abençoamos a cada um, Senhor, te adoramos, abençoamos a tua vida, a tua família, o teu trabalho, a tua saúde, tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? No programa de hoje, nosso tema foi a instrução do Espírito. Tu creias que realmente Deus tem essa instrução para te dar e busque isso e venha participar de nossas reuniões, tá certo? Quero agradecer a nossa equipe técnica, também o pastor Adriano mais uma vez e até o próximo. Bênção, até o próximo. Valeu, um abraço, paz!